Vamos então dar sequência ao conteúdo do vídeo anterior desta série. Nós temos então aqui já dois endpoints que criámos no vídeo anterior, o getAllClients e o getClient. No entanto, como já tivemos a oportunidade de verificar ao longo destes vídeos que fizemos aqui para as APIs, normalmente os resultados não irão ser apresentados em formato de um array, mas sim em JSON. Então o que nós devemos fazer é sempre sim isto, echo, ok? E vamos colocar aqui um JSON encode dos resultados, neste caso será dados, ok? E depois vamos colocar aqui o 128, que é o famoso JSON Pretty Print. Vamos aqui colocar o ponto e vírgula no final e vamos fazer exatamente a mesma coisa para aqui. Neste caso eu vou pegar aqui nesta informação, vou aqui colocá-la desta forma e vamos ter então aqui a informação quer de um quer do outro endpoint. O que significa que se eu agora fizer aqui o refrescamento, como podem observar, o formato dos dados que já vêm sendo apresentados vão ser transformados em JSON. O mesmo será dizer que se eu colocar aqui getAllClients.php, eu vou ter também todos os meus dados em JSON. E esta é a forma mais tradicional numa RESTful API. Ok? Isto é, numa API tradicional é assim que as informações vêm. Nós depois dentro do código PHP temos a possibilidade de fazer um JSON decode que vai transformar esta estrutura de JavaScript Object Notations, que é o JSON, num array associativo, etc, etc. Bom, tudo isto é muito interessante. A partir de uma determinada altura nós começamos a ter vários endpoints e muitos deles não com gets, como acontece aqui, mas com posts. Isto é, nós a enviarmos informação em formato de post, no request post, para a nossa API, e a nossa API a ter que ler essa informação, a ter que a processar e a ter que devolver os resultados. E para nós podermos testar de uma forma muito eficiente a construção da nossa API, eu aconselho-vos a utilizar sempre uma aplicação para vocês poderem colocar lá os endpoints, colocar lá dados e fazerem testes. E paralelamente a isso, existem várias aplicações para além de vos permitir testar o código, permitem-vos também agilizar a construção do vosso código. E aquela que eu acho particularmente mais interessante e que é, eventualmente, a aplicação para teste e testagem, essencialmente testagem de APIs, é o Postman, ok? Então, se vocês procurarem por Postman, desta forma, dentro do Google Chrome, ele vai fazer uma pesquisa no Google e logo o primeiro resultado que vocês vão encontrar é então o Postman. O Postman é então uma aplicação que vocês podem descarregar. No entanto, inicialmente vocês vão ter que se registar aqui dentro, não tem qualquer preço associado, é um registro do utilizador absolutamente normal. Vocês vão se registar e vão fazer o download do Postman. Vocês vão ver aqui que tem o download da app. Quando vocês fazem aqui o download da app, vão poder descarregar para o vosso sistema operativo. Também existe versão para Mac e para Linux e, portanto, é um software muito completo. Quando vocês fizerem então o descarregamento disto, vocês vão poder instalar e ao instalarem a determinada altura, nós não vamos passar aqui por essa fase entediante, mas a qualquer altura vocês vão ter então o ícone do Postman aqui no vosso ambiente de trabalho. Mais uma vez volto a referir, para vocês poderem utilizar o Postman é gratuito, mas necessitam ter uma conta de utilizador. Então eu vou fazer aqui um duplo clique no Postman e o que vai acontecer é o seguinte, eu acho que não fiz o duplo clique corretamente, agora sim, o Postman vai abrir e obviamente que eu vou fazer aqui testes à minha API no localhost. E então o que vai acontecer aqui é o seguinte, este Postman está preparado para eu fazer testes à minha API, colocando lá o endereço do endpoint, indicando se o tipo de request é do tipo GET, do tipo POST, do tipo DELETE, etc, etc. Permitindo inclusive que eu adicione depois informações específicas no post, quais são os campos que vão ser enviados pelo post, tudo isso pode ser feito aqui. Bom, eu vou-vos dizer desde já que o Postman não é particularmente intuitivo, porque também estamos a trabalhar dentro de uma área muito específica, portanto não se trata de uma aplicação para criar documentos ou para fazer folhas do Excel, não, é uma aplicação para testar APIs e por conseguinte só faz sentido instalar isto no vosso computador se vocês de facto tiverem já algum conhecimento do que é que vão fazer.
Eu não vou estar a explorar em muito detalhe as funcionalidades do Postman, até porque eu também não uso as funcionalidades completas do Postman. Quero-vos dizer que, em termos de aspecto visual, o Postman tem basicamente dois aspectos visuais possíveis. Vocês estão a ver aqui a versão Light, que é a versão mais clara. Eu, pessoalmente, gosto mais da versão Dark. Então, se vocês vierem aqui aos Settings, eventualmente vocês aqui no Settings vão encontrar a opção de escolher aqui um tema, e o tema tem aqui o tema escuro, ok? Durante o período de instalação também vos é possível escolher o tema que querem, mas como podem observar, nós podemos escolher isto depois a posteriori. Então eu gosto mais de trabalhar isto assim, desta forma. Eu vou fechar aqui, e o Postman tem mais ou menos assim este aspecto. Pode haver aqui mais umas divisões que vão aparecer, mas de qualquer das formas é este o aspecto que nós temos. O que eu fiz aqui basicamente foi criar o que se chama aqui um workspace também. Eu tenho aqui outros tipos de workspaces, onde eu tenho outras chamadas, mas no meu workspace API eu não tenho rigorosamente nada. Como é que eu vou fazer agora para testar um dos meus endpoints da minha API? Tenho aqui este sinal mais, e quando eu clico aqui no mais, vai-me aparecer este quadro aparentemente complexo, mas que eu vou descomplicar para vocês perceberem o que é que se passa aqui. Eu vou aqui chegar para o lado, eventualmente nem sequer vamos necessitar de ter aquilo ali. Okay? Tradicionalmente vocês vão ter esta barra aqui na esquerda, mas se vocês quiserem podem aqui esconder e não tem qualquer problema. Então reparem o que é que acontece aqui. Eu tenho aqui, por defeito logo, o método get. Como podem observar, eu posso escolher aqui outros métodos, e tradicionalmente os mais comuns é o get e o post. Eu vou deixar ficar o get e quero fazer aqui uma testagem para o get all clients, que não tem qualquer parâmetro na query string, etc. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui o endereço. Ora, o endereço é exatamente o endereço do meu endpoint. É o get all clients. Então eu vou copiar aqui, vou colar ali daquela forma e vou simplesmente fazer um send. Okay? Ao fazer um send, eu vou obter uma resposta. E reparem que a resposta vai-me aparecer aqui em baixo. Eu pessoalmente não gosto muito da resposta em baixo, eu vou tentar colocá-la aqui do lado, e por conseguinte nós temos aqui o pedido, temos aqui algumas parametrizações que a seu tempo nós iremos explorar, e depois temos aqui a visualização dos resultados. Por conseguinte, isto vai nos permitir ter aqui em paralelo o funcionamento de uma aplicação que não nos vai obrigar a ter que estar sistematicamente a testar isto com um eco e a ver se os resultados estão a vir corretamente, se não estão. Nós podemos fazer testes aqui diretamente dentro do nosso Postman. Tem depois uma vantagem muito interessante que eu vou procurar mostrar aqui antes do fecho deste vídeo, e que é o seguinte. Eu tenho aqui a configuração daquilo que é chamada um endpoint de uma API minha, e se eu agora quiser ir aqui gerar o código que pode ser utilizado dentro da minha aplicação para aceder a este endpoint, eu tenho a possibilidade, ao clicar aqui em Code, eu vou tentar arranjar aqui espaço porque eu acho que as coisas não aparecem aqui todas por completo por causa da resolução, mas já lá vamos. Eu tenho aqui muitas linguagens, C#, em Java, JavaScript, jQuery, Ajax, Fetch, como vocês podem verificar aqui, muita informação. E tenho aqui o PHP Curl. O PHP Curl é uma biblioteca, ou neste caso o curl, é uma biblioteca que vem com o PHP e que nos permite fazer chamadas a APIs. Entre outras coisas, mas tradicionalmente é usada para fazer chamadas a APIs. E quando eu clico aqui no PHP curl, o que vai acontecer é que vocês vão ter logo aqui todo o código criado automaticamente, com algumas coisas que nos são familiares, como é o caso do próprio endereço do endpoint, e outras que não são nada familiares, como é que é o timeout, o follow location, etc. Mas tudo isto já vem preparado para eu simplesmente copiar. Vamos copiar aqui e vamos colar aqui num fecheiro dentro da app. Ok? Eu vou chamar aqui o teste.php. Se eu colocar aqui estes dados aqui dentro, ou este código aqui dentro, o que eu vou poder agora testar é o seguinte. Vamos fazer esta experiência. Vamos aqui abrir um outro espaço, localhost, vamos entrar aqui dentro da do nosso exercício da API, vamos aqui à nossa app e agora executar o teste.php. E reparem como eu já tenho automaticamente os dados aqui a serem apresentados. Porquê? Porque o código que foi executado foi este e eu tenho aqui um eco da resposta que me foi dada.
Na sequência de tudo isto que eu estive aqui a mostrar, vocês podem eventualmente perguntar o seguinte: então, mas qual é o problema de eu fazer qualquer coisa deste género? Por exemplo, aqui dentro da minha app, criar aqui um fecheiro teste 1.php e dizer aqui o seguinte. Vamos aqui tentar verificar isto. Vamos dizer assim, dados é igual e tentarmos chamar a informação que vem a partir da execução de um determinado endereço. Bem, vamos aqui tentar fazer aqui um require não dá. Então vamos colocar aqui dados é igual a quê? Íamos colocar aqui dados é igual à execução de um determinado fecheiro de PHP num determinado endereço. Ora, a forma correta de se fazer isto é, eu não posso colocar aqui dados é igual ao endereço, peço desculpa, vamos aqui colocar apenas este endereço. Dados nunca poderá ser igual a isto que aqui está, ok? Porquê? Basicamente estamos a dizer que dados é igual a uma string e não ao conteúdo ou à execução daquilo que lá está, ok? Quando muito poderíamos aqui tentar outro tipo de técnicas, mas iríamos sempre cair na mesma desgraça, que é, de facto, a forma correta é criarmos aqui uma chamada de curl. E vocês poderão dizer, bom, mas então eu vou ter que chamar este curl para cada endpoint? Não, eu posso transformar tudo isto numa função e passar a URL para essa função. Por exemplo, imaginem isto, que eu tinha aqui, em vez de teste, eu tinha aqui API calls, ok? Chamadas à API. E aqui dentro tinha simplesmente neste fecheiro o seguinte, function, API, call. E dizia assim, ok, quero passar aqui uma URL. Vamos partir do pressuposto que estávamos a chamar API call get. Tudo que fosse get, isto é, que não fosse post e que não fosse outra coisa qualquer. Então eu aqui dentro posso colocar todo este código que aqui está. Okay? Vou arrastá-lo aqui para dentro. Vamos aqui formatar o meu código. Neste caso eu vou aqui colocá-lo um bocadinho mais para dentro. Aqui está. E o que é que eu iria fazer aqui? Em vez de ter a chamada a este endereço, eu ia colocar aqui a minha URL. Então, genericamente, eu estou a dizer que esta função que aqui está vai poder ser utilizada para qualquer pedido que eu queira fazer através das minhas aplicações a um determinado endereço, ok? E neste caso, o que é que eu vou fazer aqui, por exemplo, no teste? Vamos aqui chamar-lhe teste 1, vamos deixar ficar assim. Eu vou fazer uma chamada a um endpoint, que neste caso é este que aqui está. Eu teria apenas que dizer isto. Vamos aqui transformar dados em URL. E agora eu ia colocar aqui um require API calls.php, certo? E agora vou dizer que os dados vão ser igual a quê? À função da API calls, que passa a existir a partir do momento em que eu faço um require daqui. Neste caso é esta função API calls get. Então reparem como eu vou rapidamente colocar aqui API calls get e o sistema vai agora obrigar-me a ter que colocar ali a URL. E agora eu posso fazer aqui um eco dos dados. O que é que aconteceu aqui ao longo deste percurso ou deste fluxo? Uma coisa muito simples. Eu defini aqui isto, poderia colocar diretamente ali o valor, não tinha qualquer problema. Eu pedi para que fosse chamada, então, um fecheiro que contém o sistema de curl inserido dentro de uma função. Fui depois dizer que quero executar essa função com aquele endpoint específico e depois apresentar os dados que vão ser guardados aqui. Então vamos testar aqui o nosso sistema. Eu espero que não haja aqui nenhum erro. Ok, vamos aqui fazer um teste 1. Vamos aqui executar e cá está então o nosso, as nossas chamadas a serem feitas corretamente. O que quer dizer que se eu agora alterasse aqui para get client e definisse lá o ID do cliente, neste caso ID igual a 2, se eu agora for fazer aqui esta chamada, nós vamos ter a resposta esperada, ok? E tudo isto, como vocês podem observar, foi criado a partir do código que foi automaticamente gerado pelo Postman, que se transforma desta forma numa ferramenta extremamente útil para nos ajudar a desenvolver as nossas APIs.